Fala aí, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Descomplicado e também ao nosso canal no YouTube, Doutrina Viva. Hoje a gente está recebendo aqui a Veridiana, que é a nossa coordenadora aqui do Doutrina Viva, nossa chefa-mor, e nosso amigo Miguel Galdino, né? Quem está ouvindo só no podcast não vai ter o prazer de ver esse cabelo platinado que ele está aparecendo aqui no vídeo, mas se você for curioso para ver como é o cabelo, acesse depois o canal no YouTube. Inclusive, esse cabelo do Miguel, ele me inspirou. E, Miguel, ó, pode anotar, tá? Nas minhas próximas férias, não posso fazer isso trabalhando, né, cara? Nas minhas próximas férias, eu vou mandar um cabelo platinado aí também, estilo Léo Santana, que ele mandou aí também. Nada, estilo espíritos de luz, espíritos de desenvolvimento, entendeu? Iluminação. A ideia era ser um negócio tipo Anjo Gabriel, né? Assim, uns cachinhos e tal, né? Exatamente, essa foi a proposta. Entendi. Gente, então, eu chamei vocês aqui, convoquei vocês aqui porque eu recebi uma mensagem que eu achei muito legal, ao mesmo tempo que sempre que a gente faz um trabalho, né, desse, de conversar sobre espiritismo, de tentar falar um pouquinho, dentro das nossas limitações, né, eu até estava conversando com a Veridiana, e eu conversado com vocês dois, né, no nosso grupo no WhatsApp, que eu estava lendo aquele livro do Divaldo, do Mundo de Regeneração, que saiu agora em dezembro, e tem uma parte lá do livro que fala um pouco sobre pessoas que tiveram iniciativas de falar sobre um monte de coisa para auxiliar o próximo durante a pandemia sem estar preparado. Aí eu falei assim, caramba, será que essa cara... Eu vesti a carapuça, eu falei, cara, será que foi para mim? Né? Será que eu... Né? Só que então é por isso que é importante sempre que a gente recebe algum feedback positivo sobre o trabalho, né? Sobre quando alguém manda uma mensagem, poxa, tem me ajudado, poxa, tem sido legal, porque não é para alimentar a nossa vaidade, mas a gente se sente um pouco mais útil e com mais força para continuar, né, fazendo. E aí eu recebi essa mensagem aqui pelo Instagram de uma pessoa aqui que eu não vou identificar o nome, e aí a mensagem fala assim: boa tarde, meu caro, quero aqui deixar os meus parabéns pelo podcast Espiritismo Descomplicado. Você não tem ideia o quanto tem me ajudado no momento atual. Perdi minha noiva em janeiro em um acidente de bicicleta. Estávamos juntos há 4 anos e tínhamos planos para toda a nossa vida juntos. Ela tinha 28 anos e eu tinha 30. Hoje, de verdade, estou um pouco perdido o que será da minha vida a dois no futuro. E gostaria que falasse um pouco sobre isso à luz do Espiritismo. Ainda a tenho como minha alma gêmea e ainda quero muito ter a esperança de que iremos constituir uma família feliz em uma próxima encarnação. De qualquer forma, parabéns pelo canal. E foi só mais uma sugestão de tema para ser discutido. Bom, e aí, galera, o que vocês acharam? Achei a mensagem assim, profunda, né? Porque alguém que passou por uma situação difícil, né? Por mais que sejamos espíritas, não Dói. significa que seja fácil lidar com a perda. O que vocês têm a falar sobre? Não, porque às vezes as pessoas acham que o fato de a gente ser espírita significa que a gente tem que lidar super bem com o fato de alguém morrer, né? Não, fulano morreu, não, a gente se encontra na espiritualidade. Daqui a pouco eu tô lá, a gente tá junto e tal, né? E aí, será que nós, como espíritas, a gente também tem o direito de sofrer essa dor da perda? Dor independe, né? De religião, independe de cor, independe de raça. O sentimento de convivência, o amor que a gente tem na presença, no dia a dia, a dor da ausência, a gente sente sim, né? Seja espírita, eu perdi meu irmão com 17 anos, eu sofri 1 ano. E apesar de médium, de perceber a presença dele, de auxiliar ele, né, vamos dizer assim, a se encaminhar, foi muito, muito doído o dia que ele voltou e se despediu, né? Não tem... É doído, sim. É doído, sim. Eu acho que todos temos o direito de viver esse sentimento de saudade, de sentir a ausência. Temos sim. Não é questão de religião. Passo a bola, Miguel. Eu concordo exatamente com a Veri, porque
Nós somos seres humanos, né? Independentemente da forma como a gente pensa, de onde a gente esteja, e as emoções elas fazem parte, né? E a gente às vezes acha que para ser por ter estudo, por ter uma filosofia, por seguir uma doutrina, a gente está imune à nossa natureza humana e nós não estamos, né? Então, assim, é muito difícil que esse colega, esse ouvinte passou, porque, imagina, ela tinha 28 anos, né? Então, assim, já não é uma idade que você esteja esperando acontecer. Foi um desencarne por meio de acidente. Então, assim, foi uma morte violenta, né? Brusca. Uma morte brusca, inesperada. E quando você está ali junto, pensando, noivo, né? Pensando, assim, com todos os planos futuros pela frente, não tem como não ser impactado, né? Agora, o que eu acho que a doutrina, e quando ele fala ali, né, que gostaria que a gente falasse um pouco à luz da doutrina, eu acho que ele busca um propósito, né? Tipo, como que a doutrina, de alguma forma, pode me ajudar a passar por esse momento de luto, de dificuldade, né? E eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode trazer e tratar para começar ajudando ele. Ah, minha primeira colaboração seria lembrando da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? Porque lá Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E parece ser uma pergunta meio básica, meio batida, mas ela muitas vezes ela é mal compreendida, né? Porque Kardec fala que a gente encarna, a gente vem para a carne, a gente existe na matéria, com o objetivo da gente alcançar a perfeição. Nós não vamos discutir o que é perfeição aqui, mas ele fala, para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer Precisamos todas da as matéria. vicissitudes da existência corporal, né? E essa palavra vicissitude, durante muito tempo, eu, de forma preguiçosa, né, achava que, tipo, eu entendia, passar por todas as dificuldades, né, todos os problemas que a matéria nos traz. Mas se você vai no dicionário, você vê que, na verdade, a primeira definição de vicissitude é inconstância dos fatos, sucessão de mudanças ou de alternâncias. E a gente não costuma pensar na encarnação, na existência, como uma vicissitude, e vicissitude sendo inconstância. É exatamente isso, né? Então, no momento em que ele está fazendo planos, mas a morte se aproximou e retirou, ele está passando por uma vicissitude, está passando por uma inconstância. E eu acho que isso significa, é o que significa a gente estar vivo, né? É o que significa a gente estar encarnado. E aí a São pergunta que eu duas. deixo. Não, legal, legal. E eu tenho uma coisa que me veio à mente, assim, né, cara? Quer dizer, com relação à dor da perda, né? Voltando um pouquinho à dor da perda. Miguel tá aí? Tô. Voltando à dor da perda. Eu lembro, e acho que até o Miguel, como psicólogo, pode falar um pouco sobre isso. Acho que a psicologia deve tratar sobre isso. Eu lembro quando eu era criança, eu lembro muito bem disso, quando eu era criança, quando eu tinha uns. Eu devia ter uns 9 anos, uns 10 anos, assim. E, nossa, eu tinha muito medo da minha mãe morrer. Eu tinha muito medo da minha mãe morrer. Eu lembro que eu ia pro banheiro, assim, rezava, ai, meu Deus, por favor, que minha mãe não morra. Minha mãe não estava doente, já nada. Mas eu tinha medo da minha mãe morrer. Eu sofri em casa, assim, muito. Eu lembro disso. Nossa, eu ficava, nossa, será que minha mãe vai morrer, cara? Ó, o amor. Eu tinha muito medo da minha mãe morrer. E graças a Deus ela ainda está encarnada até hoje. Olha só, graças a Deus ela está encarnada até hoje. Pode ser que ela já tivesse desencarnado, né? Mas Uhum. a gente tem essa dificuldade porque às vezes existe uma cobrança, né? Nossa, vocês não são espíritas, vocês não têm uma compreensão de que a vida continua, tal, temos, mas a gente tem o apego ainda, né? Ainda somos muito apegados à matéria, somos muito apegados às pessoas que estão entre a gente. E no caso desse casal, né, assim, quer dizer, são dois espíritos independentes que tinham projetos. Pode ser que eles tivessem um projeto em comum? Pode, mas a gente não sabe, né? Mas provavelmente se ela teve um desencarne desse, ela estava passando por um processo expiatório, pode ser que ela mesma tenha solicitado, né? O que os espíritos nos dizem que grande parte das vezes nós mesmos solicitamos passar, né, por essas provações, por essas situações, porque é importante para o nosso crescimento. E da mesma forma, talvez essa pessoa que mandou esse e-mail, essa mensagem, ela precisasse passar por um processo de quebra de um projeto. Será que em outro momento talvez eu não tenha quebrado o projeto de alguém? Eu preciso passar por essa frustração? Não necessariamente isso aconteceu, mas, né, são situações que a gente precisa necessariamente
passar, porque vai auxiliar nosso processo de, digamos assim, o termo seria depuração, né? De crescimento, de desenvolvimento, né? Enfim, então vejo essas questões, esses projetos espirituais, né? Assim, esses projetos, cada um tem um projeto. Nós somos espíritos independentes, por mais que resolvamos nos unir como família, como casal, né? Tudo muda, né? Tudo pode acontecer. Como é que vocês veem isso aí, essa questão desse planejamento reencarnatório? Eu tenho aperfeiçoado, digamos assim, essa ideia de planejamento, né? Porque da própria forma como o Antônio falou, né? A gente fica muito naquela curiosidade de saber o que foi planejado para a gente, né? E quando você fica nessa posição, você está na posição de conduzido, né? De tutelado, de orientado, de alguém que não é autor da sua vida, do seu destino. Essa posição não me incomoda, não me satisfaz mais. Então, ainda que a doutrina nos traga que existe um plano, um planejamento, eu prefiro pensar que eu fiz parte, né? E que tudo que eu estou fazendo aqui, como um ser humano, enquanto ser consciente, eu sei que eu participei e que a decisão que eu tomar aqui vai ser aquela que vai ser mais importante para o meu crescimento. Então, assim, você falou sobre a questão da dor da perda, será que eu fiz mal para outra pessoa? Eu prefiro focar no presente, né? E aqui eu trago para essa reflexão o livro do Divaldo, chama Em Busca da Iluminação Interior, do Divaldo com a Joana e com a contribuição dos Sinotes, né? Que são estudiosos lá da psicologia espírita, né? Lá de Salvador. E ele tem um texto aqui dentro que o nome do texto é Quando a Vida Vira pelo Avesso. Eu achei assim fantástico, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é num capítulo que fala sobre provas e expiações, exatamente sobre isso. E aí a Iris Sinotti, ela chama de quando a vida vira do avesso. E esse avesso, que é essa vicissitude, essa inconstância, ela a gente já é imediatamente beneficiado. Se a gente é culpado, se a gente fez isso para outra pessoa ou não, eu acho que isso não traz um benefício. O benefício que traz aconteceu. A gente tem que lidar com o presente. Houve uma perda. Isso. A vida virou do avesso. O que eu posso aprender e o que eu posso fazer a partir disso, né? E ela, ao longo desse texto, né, e com base no que a Joana tinha falado antes, ela foca muito na questão das adaptações. A gente precisa, quando acontecem situações inesperadas, elas nos obrigam a fazer novas adaptações. Ela força a gente para dentro, para a gente buscar um redirecionamento. A gente precisa olhar para o novo, para o que foi deixado e o que foi abandonado e desprezado pela gente. Então, é um momento de um potencial de gigantesco crescimento pessoal. Porque nesse momento a gente tem duas opções. A gente pode ser tomado pelo luto, pela tristeza, pela desesperança e morrer junto com a outra pessoa, né? Perder essa força vital, perder o ânimo, a vitalidade. Ou eu posso ver isso como uma oportunidade de autoconhecimento. O que ela significava para mim? O que esses planos que eu tinha com ela, o que eles representavam? Por que eu queria eles? O que eu posso fazer de diferente agora? Será que viver sozinho é tão ruim? Será que é impossível viver sem o outro? O que eu posso fazer agora sem ela que eu não poderia fazer antes? Então, eu acho que é um momento muito rico de reflexão e de autoconhecimento. Legal, achei interessante essa sua ideia de seguir em frente, né? Tocar o barco e aí o que eu posso fazer agora? A vida que segue, eu estou aqui, né? A pessoa desencarnou, mas eu ainda estou encarnado aqui, né? Aí eu queria jogar uma pergunta para Veri, né? Veri, e digamos que eu falei assim, não quero seguir em frente, eu quero sofrer, eu quero ficar aqui sofrendo, chorando, eu quero ficar com um quarto escuro, deitado, né? Sofrendo aí. De que prejuízos eu posso ter? E essa pessoa que desencarnou, pode ser porque desencarnou que está lá, pode ser prejudicada por isso também? Bom, Júnior, é só a gente lembrar que o que é a desencarnação? É a ausência do corpo material, é a ausência do corpo físico. Muitos de nós, muitos dos nossos, continuam ao nosso redor,
nos visitando, continuam em ligações, né, com a gente, nos protegendo. Então, assim, quando a gente pensa que a gente perde a convivência de um ente amado, na verdade ele está em outra dimensão apenas. Mesmo que ele esteja numa situação ainda de adaptação, qual é o nosso, como é que a gente vai influenciar positivamente? Pensando bem. Porque quando nós entramos em sofrimento extremado, as nossas energias atingem de forma direta o nosso ente. E é lógico que ele vai sentir, né, mal dessa maneira. Mas quando a gente entende que essa vicissitude, essa inconstância, ela é passageira, né, a gente percebe que essa distância a gente pode diminuir. Né? A gente pode continuar nos desenvolvendo mentalmente, a gente pode continuar pensando que os projetos que eu vou desenvolver ainda encarnada, né, ainda na minha continuidade, porque é um fato. Eu fiquei e a vida continua para mim, né? A minha existência continua, independente de qualquer, vamos dizer assim, de qualquer coisa que eu tenha planejado no plano espiritual, eu tenho que tomar o barco, né? Eu tenho que tomar as rédeas do meu sentimento e eu tenho que continuar nesse processo. Eu não estou, quando a morte vai ficar muito sofrida, quando a gente coloca junto com a desencarnação um ponto final. Aí realmente ela é muito doída. Mas quando a gente aprende que a morte é um intervalo, na verdade, é um intervalo de convivência, ela fica menos doída. Por isso a doutrina é tão consoladora, porque ela não coloca um ponto final nas coisas. Né? Ela diz, olha, é um momento, logo vocês vão estar juntos. E aí essa distância a gente pode ir diminuindo desde agora, num pensamento positivo, numa situação de conforto. Olha, eu me conforto em saber que você continua vivo, né? Que os nossos corações continuam ligados. Que, vamos dizer assim, se eu contrair matrimônio, ainda que eu contraia novo matrimônio aqui, não quer dizer que eu ame menos o ser que se foi. Não quer dizer. Então, Né? deixa eu aproveitar esse teu gancho aí já para jogar com o Miguel aqui, rapidinho. Miguel, mas eu não tenho que ficar fiel à pessoa que morreu? Existe essa fidelidade interplanos? Tudo depende de como você interpreta o casamento, né? A união. Que eu acho que a questão começa daí. Quando ele fala ali em alma gêmea, me passa a impressão de que ele entende que você precisa de uma outra pessoa para te complementar. Esse é um pensamento muito comum, né? Assim, até hoje tem gente que se discute se existe ou não existe, mas ele é um pensamento que já parte de uma premissa: eu sou incompleto. Porque eu sou incompleto, logo eu preciso de alguém para me complementar. Logo, se eu não tenho essa pessoa, eu estou defeituoso, né? Então, essa concepção vai fazer com que você, sim, ache que você tem que continuar sendo fiel. Então, são aquelas, geralmente, mulheres, né, que quando perdem o marido, não se permitem novos relacionamentos, porque acham que estão traindo ele. Mas isso vem de um pensamento do casamento como uma aliança eterna, né? Uma aliança eterna, eu só existo enquanto eu estiver com o outro, né? Eu acho que a doutrina nos permite avançar esse raciocínio. No momento em que nós somos espíritos, filhos de Deus, iguais uns aos outros, detentores de potenciais iguais, todos nós temos o mesmo potencial, a gente percebe que a gente não depende do outro. A gente entende que estar com outra pessoa, essa pessoa complementa, ela troca, ela acrescenta, mas ela não é essencial. Nós podemos viver sozinhos. Tanto é que, por exemplo, o próprio Divaldo nunca quis casar, o Chico nunca casou, padres não casam. Então, assim, Não tem quer uma dizer que vida não plena, existe, não. não quer dizer que não existe a outra metade da laranja? Existe, ela está na sua sombra. Aí você tem que encontrar dentro de você na terapia. Carne e unha, alma gêmea. O cara se destruiu com o Fábio Júnior.
Ai, cara, desculpa. Na terapia eu não te falaria isso diretamente, né? Mas infelizmente essa é a verdade. A gente tem que achar a outra metade da laranja dentro da gente. A gente tem que passar a amar dentro de nós tudo aquilo que a gente repudia e que a gente acha que a gente não dá conta, que a gente acha que não consegue e que a gente precisa do outro. Tem muita gente que fala assim: ah, eu sou muito nervoso, eu preciso estar junto de alguém que seja tranquilo, que me acalme. Quer dizer, então, que você só vai ser tranquilo se estiver com uma outra pessoa do seu lado? Não, você também tem a tranquilidade e a calma dentro de você. Só que a gente se acomoda, então a gente fica ali naquele. A gente não quer passar pelas vicissitudes, que são as mudanças, a gente quer E ficar sempre necessárias. igual, necessário, e aí a gente não descobre que a gente pode encontrar essa calma dentro de nós. E aí a gente joga para o outro essa responsabilidade, para o outro me equilibrar. Só que o outro não tem essa responsabilidade. Tanto que a reforma íntima ela é individual, e Jung chama de processo de individuação. Ô, Veri, sabe o que me lembrou essa história? Me lembrou lá André Luiz, depois que ele desencarnou, quando André Luiz era quando ele desencarnou, ele era casado, né? Ele era Era. casado, deixou lá uma família, deixou filhos, tal. E lembra que ele teve uma dificuldade depois de voltar para casa e depois não permitiram durante um tempo que ele voltasse. Por quê? Por quê? Fala mais aí, você lembra? Exatamente pela falta de equilíbrio que ele teria em ver que a esposa, né, a antiga esposa, contraiu novas núpcias. E aí ele, como ele tinha aquele famoso, meus filhos, minha esposa, minha casa, né? Ver numa outra pessoa se apropriar, né? Para quem já estava se restabelecendo, para quem já estava buscando esse equilíbrio interior, né? Essa situação de tocar o seu barco e deixar o outro tocar o dele, por assim dizer, impediram que ele visse logo para que não piorasse a situação do André, né? Em termos de desequilíbrio. E piorando a situação dele, pioraria também a da família, porque ele influenciaria negativamente. Quando ele compreendeu que ela precisava continuar, né? Quando ele entendeu com o apoio dos seus tutelados lá do plano espiritual, que ela precisava caminhar, precisava de alguém ao lado dela para poder passar pelas vicissitudes da vida, ajudar a criar os filhos, né? Inclusive, depois ele foi auxiliar o rapaz que estava passando por um processo uma doença, né? Ele estava, me parece que não sei se tuberculose, estava com um processo infeccioso, e o André, naquele momento, resolveu auxiliá-lo, mas ele precisou, sim, de um momento de desapego meio forçado, apesar do tempo que ele levou sendo trabalhado, né, para que esse desapego fosse trabalhado nele, dentro dele mesmo, de forma efetiva. Ô, Antônio, até só contribuindo com a Veridiana, eu acho interessante esse episódio, porque assim, ninguém repara que se, por exemplo, né, os espíritos superiores achassem errado contrair novas núpcias, eles de alguma forma iriam fazer algum comentário. Então, eu acho que assim, eles também não suportam o machismo lá. Eles em nenhum momento falam que ela estava errada em procurar em ter um novo relacionamento, né? A preocupação deles era com o desequilíbrio, com a limitação, com a falta de autoconhecimento do André Do Luiz, André. né? Mas em nenhum momento eles criticam ela e falam, olha que absurdo, ela traiu a confiança, era para ela estar dedicada à família. Eles não vêm com esse tipo de moralismo barato, não, graças a Deus. Olha só, só uma coisinha aqui, Júnior. Nessas nossas idas e vindas, né, digo, encarnado e desencarnado, encarnado e desencarnado, quando a gente pensa que a gente pode passar por vários papéis de mãe, de filho, de esposa, de irmã, essa convivência, esse amor, ele aumenta, ele toma uma dimensão diferenciada. Então, você passa de um amor possessivo para um amor fraterno. Olha que coisa maravilhosa, Nossa, né? eu não quero que minha mãe venha como minha namorada na próxima vida, não, cara. Não consigo. Ia dar um bug, ia dar um bug. Pois é. Não necessariamente, né, Júlio? Mas assim, mas isso acontece. Quando a gente vê nas histórias aí os triângulos amorosos, um vem como filho, né?
Um vem como filho. Por quê? Porque esse é um processo de ampliar o nosso sentimento, né? De um amor apegado, de um amor possessivo para um amor fraterno. E a gente não tem outro jeito de aprender, né? É muito difícil você transformar uma coisa rapidamente. É possível, mas é difícil, né? Às vezes pode ser mais fácil usando né, utilizando-nos, né, desse processo maravilhoso que é a reencarnação. Mas quando dois corações se amam, eles se encontram, eles não se afastam. Assim como quando você tem dívida com alguém, vocês dois se atraem para que esse desarranjo se conserte, né? Quando se ama também, os espíritos se buscam e se encontram e vivem felizes. Teve uma reportagem esses dias aí, não sei se foi na CNN ou no Fantástico, sei lá. Tava falando sobre um casal que se conheceram, jovens, tal, papapá, e aí acho que o pai não queria muito que aquele cara namorasse com a filha dele, né? E acabaram se afastando, mas tinha aquela paixão, mas não rolou, não deu certo por causa da família. Viveram, tal, papapá, essa mulher casou, depois ela ficou viúva, e eles, 40 anos depois, se reencontraram, casaram, estão juntos numa casinha lá, e felizes, né? Assim, dentro disso que você falou, né? Assim, corações que se amam sempre vão se buscar, né? E outra coisa interessante também, até dentro daquilo que o Miguel falou, né? Assim, quer dizer, dos relacionamentos, eu vejo assim, não vamos pensar que eu, espírito encarnado, qual é o meu objetivo macro? Meu objetivo macro é evolução, crescimento intelectual e moral. Meu objetivo macro, beleza. E os relacionamentos são uma ferramenta para que eu consiga essa evolução, né? Mas eu lembro que quando eu era mais novo, cara, quando eu era adolescente e tal, eu olhava e falava assim, nossa, fulano, terceiro casamento, já deve ter algum problema, não é possível, a pessoa tem algum problema. Não. Aí, cara, hoje eu olho assim, pô, eu tô com 36. Eu já casei, já separei uma vez, né? Já tá em 1-0. Pô, é totalmente possível que eu case com 37, 36, 37, case. Pô, sei lá, não quero, mas pode ser que eu case e separe de novo. Pode ser, pode 40 anos separar. E, pô, aí com 40, acho que um dia que eu case com 37 separe com 44. Pô, 44 sou jovem ainda, né, cara? Pode ser que eu case de novo. E eu não sou tão anormal assim. Eu não sou tão anormal assim, né, cara? Então, assim, é o espírito buscando essa evolução, né? Mas, enfim, mas uma coisa que eu achei interessante que ele colocou aqui também no texto dele, quando ele mandou a mensagem, que ele falou assim, ainda quero muito ter a esperança de que iremos constituir uma família feliz em uma próxima encarnação. Nesse reencontro aí, é possível? Eu deveria até falar um pouquinho sobre isso, né? Já, né? Mas pode não ser agora, pode ser na próxima, pode ser daqui a 3 encarnações. E aí, como é que vai acontecer esse encontro deles? É possível? É necessário? E aí? Bom, eu vou começar aqui tacando um balde de água fria, né? Nossa. Eu acho que a gente ainda tem uma visão muito idealizada de casamento, de família, sabe aquela família doriana, né, do comercial, o pai, o filho, as criancinhas correndo numa casa com cachorro, com piscina, com, sabe, acordando felizes no café da manhã sem remela, o cabelo penteado, tudo lindo, maravilhoso, o ônibus escolar vindo buscá-los, eles indo para o escritório. Gente, a vida real, assim, tem, assim, desejo negado, sabe? Não é essa a realidade, sabe? Então, assim, a gente precisa aprender a se desconstruir. Então, assim, primeira coisa, a gente deve, obviamente, buscar se relacionar, conhecer as pessoas, se envolver. Provavelmente vai aparecer alguém que a gente percebe que tem uma conexão diferente, que a gente vai querer conhecer, que a gente vai querer conviver. Isso tudo faz parte. O que eu acho que o problema é que a gente cria, a gente se cobra, a gente coloca um peso muito grande do tipo assim, tem que dar certo, vai dar certo. É só ela, é só essa pessoa. Sem ela, não aceito divórcio, não aceito separação, não aceito morte. E aí a gente fica viciado, dependente, E aí né? que leva até aqueles casos, desculpa te interromper, leva até algumas pessoas, naturalmente não todo mundo, leva até aqueles casos de feminicídio, né? De crimes contra a Perfeito. mulher, né? Enfim.
o cara não aceita o término por parte da mulher e prefere matá-la do que continuar sem ela. E muitas vezes o cara acaba se matando também, né? Então, assim, dá para ter uma conversa, a gente marcar um dia para conversar só sobre isso. Mas eu acho que quando a gente cria essa expectativa do tipo, quero ter uma vida com ela numa próxima encarnação, a gente esquece que a gente continua vivo e que a gente ainda tem um bom pedaço pela frente. Por que que a gente só vai ser feliz na próxima se a gente pode ser feliz nessa? Por que que a felicidade tem que ser só se eu tiver uma família feliz, né? Ele coloca assim, uma família feliz em uma próxima encarnação. Por que eu não posso ter uma família feliz nessa, né? Então, assim, não estou dizendo que necessariamente vai encontrar uma outra mulher que desperte a mesma coisa, mas a felicidade, ela não pode depender da família, não pode depender da esposa, dos filhos, da condição financeira. A felicidade tem que ser um estado interno, uma busca individual constante. Então você fala sobre minha mãe, cara, porque a minha mãe, ela acha que eu sou infeliz. Minha mãe acha que eu sou uma pessoa infeliz porque eu não sou casado. Então, não, você não é casado, não, você não é casado, só mora sozinho, então você é infeliz, né? Minha mãe acha que eu sou infeliz. Sério, minha mãe acha que eu sou infeliz. Eu falo, mãe, que isso? A melhor fase da minha vida, Mas super bem e tal. é o que a gente chama de sombra familiar, né? Isso é uma das coisas mais difíceis da gente fazer, é conseguir ser independente, autômato, um indivíduo livre, que consegue, inclusive, discordar da família. Isso é muito difícil. Porque como a gente é criado, a gente se forma com base naquelas pessoas, com aquelas crenças, aqueles pensamentos, aqueles valores, a tendência da maioria das pessoas é aceitar aquilo como verdade absoluta e seguir aquela regra. Então, quem resolve fugir um pouquinho é considerado a ovelha negra da família, né? É o doido, é o desequilibrado, né? É o obsidiado, sei lá o nome que a família queira dar, mas a pessoa costuma ser mal vista, quem diverge. Então, assim, você, como já tem consciência, você tem que ouvir a sua mãe no sentido de que ela tem o direito de ter a opinião dela, mas você tem que ter um autoconhecimento mínimo para falar. Isso é ou não é verdade? Isso faz ou não faz sentido? Eu tô feliz, não tô? Então por que que eu preciso? Então, ok, obrigado pela informação, mas eu vou seguir minha vida porque eu que tenho que dar conta dela quando eu desencarnar. Não é minha mãe, não é meu pai, não é ninguém. Exatamente, exatamente. Muito legal. E tem uma coisa, o que é a felicidade? Felicidade é um estado da alma. Então, o que você tem buscado para ser feliz? Você tem depositado a sua felicidade em coisas exteriores? Aí realmente a sua inclinação para ficar infeliz é muito maior, né? O risco de você sofrer é muito maior, né? Então, se você coloca a sua felicidade no casamento, se você coloca a sua felicidade no carro do ano, se você coloca o seu casamento no concurso top dos top da galáxia, se você coloca é claro que se você não alcança, você vai ficar infeliz. Não estou falando que isso não seja desejo de muita gente. Eu estou querendo só dizer assim, nossa, aonde mora o... Porque uma coisa é você se realizar profissionalmente, você se realizar com uma pessoa que ao seu lado é um companheiro, é uma pessoa que participa com você das suas dificuldades, que está com você nos seus momentos difíceis, né? Uma coisa é isso. A outra é você idealizar uma vida perfeita, uma coisa que, cor de rosa, um dia falaram para mim, Veridiana, esse mundo rosa que você enxerga não existe. Eu fiquei tão triste, eu levei um mês de depressão, porque eu sempre acreditei, né, nesse mundo cor-de-rosa. Embora eu sempre tema do próximo o mundo encontro, escuro de Júlia. todo mundo. Anota aí, mundo cor-de-rosa espírita, eu acho que é um bom tema. Mas é isso, quem é o que te faz, o que te torna efetivamente feliz? Sabe, então assim, o caso de que nem ele coloca, um dia eu tenho a esperança de um dia constituir uma família. Não quer dizer, inclusive, que isso não vai acontecer. Pode acontecer sim, né? Mas ele é muito jovem também, né? Ele também é muito jovem. E isso abre uma possibilidade de encontrar um novo matrimônio, uma nova pessoa que possa ser com ele na vida um apoio, né? Um companheiro, alguém que participe efetivamente das vicissitudes, porque esse mundo é um mundo difícil, né? Provas e expiações não é brincadeira.
né, de transição, mais ainda, porque nós estamos sofrendo a pressão emocional, psicológica, todas as nossas frustrações ao longo de muitos anos, né, de equívocos culturais, sociais, enfim, religiosos, né? Isso parece que isso tudo virou um borbulho. Meu amor, essa é a Pepita, ela adora aparecer nos vídeos, sabe? Mas é isso. Então, o que eu acho muito bonito na questão da imortalidade é isso, Júnior e Miguel, são as possibilidades de você estar sempre com aqueles que você ama, né? Com aqueles que você quer estar junto. Isso é maravilhoso, né? Não existe um fim, não existe um ponto final para isso. Só voltando um pouquinho rapidinho, até em algumas reflexões que eu tenho feito nesse período de pandemia e tal, que você falou sobre essa questão de às vezes a gente colocar as nossas metas em coisas transitórias, enfim, né? Então eu tenho pensado muito sobre isso, né? Porque com essa quantidade de pessoas que têm desencarnado e a gente não sabe quando é o nosso momento, né? E não importa assim o que você é, né? Se você o cargo que você ocupa, o carro que você tem, o apartamento que você tem, né? Sabe por quê? Porque no dia que você desencarnar, ninguém é insubstituível. Você vai desencarnar, no outro dia as pessoas vão estar lá. Quem vai sofrer mesmo são as pessoas próximas. Né? São as pessoas próximas, sua família próxima, ali, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, enfim. Aqueles que te gostam de verdade. Aqueles que gostam de você de verdade. Né? Agora, o resto vai lamentar, seus colegas de trabalho talvez vão lamentar, poxa, que triste, gostava dele, tal. Pessoas que, a pessoa via lá a Veridiana falar no canal, papapá, viu o Júnior lá no canal, gente boa, que pena, mas no outro dia, a vida continua. A vida continua, já dividiram suas coisas, todo mundo já pegou parte do dinheiro, tal, seguiu, e aí? Você desencarnou e tá lá, filho, e aí? E tudo ficou, e você ficou preso naquilo ali, aquilo ficou, já foi dividido, já seguiu. Então, às vezes, a gente está preso nessas coisas tão transitórias, né? Que, claro, não quer dizer que a gente não tenha que também olhar para esse lado material, que também é importante para a vida. Nós estamos vivendo num mundo material. Mas isso é tudo, né? Isso não é tudo. A gente está aqui para crescer espiritualmente, não é fácil. E esse período tem trazido as reflexões nesse sentido, pelo menos para mim. Como é que eu estou aproveitando meu tempo? Como é que eu estou criando? O que eu estou fazendo? Né? Então, até o canal, o podcast, tudo isso aqui são iniciativas nesse sentido de, nossa, a gente precisa aproveitar melhor o tempo que a gente tem, o tempo disponível, né? O que eu estou fazendo na minha vida, né? Acho que tem que ser essa reflexão. Ô, Júnior, eu também acho que assim, muitas vezes a gente esquece, quem tem essa postura um pouco mais romântica, que vive nesse mundo cor-de-rosa, que a Veri comentou, a gente É tende a tão pensar, bom, Miguel. a gente tende a pensar que o bem-amado, né, que o ser objeto do nosso amor eterno, vai estar lá no plano espiritual sentadinho assim, costurando, né, cozinhando lá na casinha do nosso lar, esperando pela gente, gente. De novo, a varinha mágica, desejo negado. A gente não sabe qual é o destino dela. Miguel é tão cruel. Gente, mas assim, não, a gente tem que ser caridoso com o outro. Você imagina se ela tá lá numa situação de sofrimento. Aí ele vai querer que ela fique esperando, sei lá, ele tem 30 anos, vai viver mais 60 aí pelo menos. 60 anos parada esperando ele chegar. Então, assim, a gente não sabe, a gente não pode querer prender a pessoa. Vai que surge uma boa oportunidade de encarnação para ela. Vai que ela lá no plano espiritual reencontra um outro amor de outra encarnação. Gente, a gente não sabe. Aí vai que, tipo assim, ele se prende, passa a encarnação, o resto da encarnação no celibato, se guardando para ela, chega do outro lado, ela já tá com outro amor de outra vida lá no plano espiritual. Imagina a tristeza. Ele vai botar a culpa nela? Ou a culpa é dele? De quem que é a culpa? A responsabilidade é dele, meu amigo. A gente não pode transferir para o outro, não. Ninguém não ficou combinado. Vamos ficar casados pela eternidade. Tudo pode acontecer. Entendeu? Então, assim, é bacana, eu acho que isso é consolador, a gente saber que a doutrina nos ensina que a gente vai encontrar com as pessoas queridas. Mas, assim, querer parar a nossa vida no momento, ainda mais tão jovem, com 30 anos, pensando numa próxima, é desperdiçar muitas vezes o presente, né? A gente Mas deixar de viver o agora. Eu vejo assim, ele está vivendo o luto, né? Então, assim, tá muito recente, janeiro, tá muito recente. Esse ano ele vai ficar esse ano ainda, eu digo que é um ano mais ou menos para a gente conseguir
tipo assim, acostumar com a ideia da ausência, né? É, mas que não sinta culpa, né, em construir um novo relacionamento, de jeito nenhum, né? Até porque nós continuamos o nosso processo evolutivo, e ela também, né? O fato de ter desencarnado jovem não quer dizer que ela não continua o processo de busca dela, né? De crescimento espiritual. Muito pelo contrário, todos nós vivemos esse processo até que ele vamos dizer assim, até que ele atinja o ponto que tem que ser atingido, né? Que é a nossa perfeição. Então, continua o processo para os dois. Não se assuste com o tempo, né? No sentido de... E não se culpe por buscar, né? Se livrar dessa dor. De jeito nenhum. Isso é o que a gente tem que fazer. Exatamente. Quando nós acreditamos que a existência continua, é que a gente tem que buscar mesmo. Por quê? Porque se o amor existe de verdade, ele não vai ser atingido de forma negativa, ele vai se fortalecer, né? E amanhã ou depois, não sei quanto tempo se passa nas nossas vidas, nas nossas existências, vamos continuar na caminhada juntos, né? De uma forma ou de outra. Que busque sim, que busque contornar o sofrimento, que busque sim dar um tempo para o coração, né, para se acalmar, se aliviar, para que esse amor se transforme sim em um sentimento fraterno, de amor de verdade, de amor imortal, né, mas não de posse, no sentido, né, um amor de fraterno mesmo, um amor que sobrevive a várias existências, né? Um amor compreensão, um amor amigo, um amor companheiro. Isso não tem, assim, é o que nós estamos empenhados em fazer, né? É o que nós temos que efetivamente nos dedicar. Gente, estamos caminhando aqui para a nossa reta final, né? Acho que a gente conseguiu tocar em todos os tópicos aí que foram colocados na mensagem e tal, acho que foi bem legal. E queria passar a palavra para vocês para a gente fazer um fechamento aqui, né? Para a gente poder deixar uma mensagem final aí sobre o nosso entendimento, sobre o que achou, como é que foi. Enfim, Miguel, por favor. Eu queria aproveitar esse momento para fazer uma leitura desse texto que eu sugeri para vocês, né, da Iris Sinotti, no livro da Joana, e que ela fala assim, ó, viver o avesso, mudar as coisas de lugar, fazer um balanço, mudar a rota, ter consciência do que deixamos de viver, do tempo que passou, sem culpa, com um olhar de maturidade e responsabilidade perante a vida. É indispensável. Perceber que a metanoia trouxe uma nova perspectiva, que esse novo olhar para a vida é um olhar novo para dentro de si, é encontrar a razão e o sentido de estarmos aqui. O avesso. Quem sabe a vida não é mais colorida assim? Tá Então, vendo? Olha, a essa é o Joana recado. fechou com cores, adorei. E você, Eu acho Diego? que você fechou, Miguel. Eu acho que essa leitura foi realmente fechou tudo que a gente conversou aqui, né? E fica aí o nosso carinho a todas as pessoas que nesse momento possam estar passando por isso. É doído sim, né? É um momento que a gente sente, mas que a gente tenha certeza de que tenhamos a certeza de que essa imortalidade maravilhosa vai nos unir, né? Nossos corações, os corações que se amam não se afastam, né? Mesmo que temporariamente distantes, eles se buscam, né? Fica o nosso carinho e o nosso respeito a todos aqueles que porventura estejam passando por esse momento. Um beijo e gratidão por esse assunto, viu, o Antônio? Realmente é um assunto bem delicado. Valeu, galera. Obrigado.